Se um carvalho de 30 metros tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. É verdade. Porque ele ia pensar, não, já tá bom com 3 metros, nunca iria até 30, diz no livro. Termostato financeiro. Você fala que cada pessoa tem um termostato. Então você pega o Jorge Paulo Lemann, o termostato dele tá alinhado para bilhões. Sim. Se esse cara, de repente, ele perdesse tudo e ficasse só com 50 milhões, ele ia julgar um fracasso total. Sim. Sendo que, para muita gente, 50 milhões é um negócio que é levar o termostato de 0 para 100. Sim. Porque é um número totalmente real. Então lá eu tenho que reajustar o meu termostato financeiro, porque para chegar a 1 milhão, bastava continuar fazendo o que eu já estava fazendo. Não estava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade que não ia demorar tanto tempo. Com rendimento, né, com investimento. Agora, para ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Então, quando o meu termostato mudou, que eu falei, vamos fazer uma coisa nova, fazer palestra. Pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, atitude gera resultado. É muito claro isso no treinamento. Ele começa o livro também falando assim, ó, não sei se você lembra dessa parte. No dia que você entrar no restaurante, pedir uma comida e não olhar o preço, você tá no caminho certo. Cara, eu usei isso. Ele até proíbe pedir frango nesse dia. É que é mais barato verdade, frango. é verdade. Eu usei isso. E ele fala que tudo começa no pensamento. Fala que muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas crenças, elas foram estabelecidas através de 3 coisas. Uma programação verbal, então aquilo que você ouvia as pessoas falando sobre dinheiro, e raramente você tem contato com pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro. Geralmente você tem contato com o pessoal que está ali na classe média ou mais baixo do que isso. Então geralmente o pessoal usa o dinheiro, aprendeu a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. Então não costumam ser opiniões muito positivas. Além disso, você tem os exemplos, que é o segundo ponto. E qual que é o exemplo tradicional? Principalmente aqui no Brasil. Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC, ou Confederação Nacional do Comércio, não lembro agora direito. Mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, por mais que, vamos supor que a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro, no exemplo, o normal no Brasil, Sim. ou pelo menos o comum, né, não deveria ser o normal, é as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica com grande carga emocional. Ele dá exemplos no livro, ele dá exemplo da mulher dele, que sempre que pedia dinheiro era pro pai porque a mãe nunca tinha. Sim. Aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem, Sim. né? A mulher não precisa ter dinheiro e toda vez que ela queria alguma coisa pedia pro marido. Sim. E aquilo gerava conflito entre eles. Ele dá o exemplo de uma moça que o pai morreu nos braços por preocupação financeira. A moça virou enfermeira, talvez até para salvar o pai, né, inconscientemente, e toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado. E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito, né, os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a ações ruins, e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganhou na Mega Sena, ele tende a gastar tudo até que só sobre o dinheiro que ele julga adequado. Sim. E é o que acontece mesmo. Historicamente, você pega pessoas que ganharam na loteria, a maioria, em 5 anos, está de volta à situação inicial. Sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro, como é que o cara consegue gastar? Sim. Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas saiu na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco, antes do Plano Real também. E o cara, ele gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, né? Inflação muito grande naquela época, mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta pra todo mundo no restaurante. Ele não lavava roupa. Ele comprava roupa, sujava e jogava fora. O carro dava um problema, só tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo virava uma graxa, fundiu o motor. Ah, tá bom, deixa o carro aí. Então o cara, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E aí perguntaram pra ele, qual é o seu arrependimento? Ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe. Eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel pra família dele, cara. Então é esse o ponto, né? Ele fala, se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro. Porque esse seu modelo não é seu. Ele só foi passado pra você. Então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz. Você é o gravador. Se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova. Perfeito. E aí o que ele tenta fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos ruins. Perfeito exemplo. As pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre.
Porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui a 5 anos, tua situação tá muito diferente. Agora tem um cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Sim. Daqui a 5 anos, você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce, o outro decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra. Então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço direito ou tua perna esquerda. Ambos são importantes, tem que abrir mão de um para ter outro. Então tem lá os arquivos de riqueza, a pessoa rica ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto a pessoa pobre é menor do que eles. Sim. Então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na época que eu não tinha dinheiro. Mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. Sim. Cara, a primeira vez que a gente bateu um papo, fui na tua casa, não sei quanto tempo, tem uns 3 anos atrás, talvez. Eu lembro que a gente falou sobre isso, porque você teve um problema na coluna. Tive. E o que segurou você no tratamento, ficar de boa, foi o dinheiro que você tinha guardado, o dinheiro que você tinha aplicado. Foi de fato. Então, ou seja, uma preocupação, ou vamos dizer assim, uma questão de saúde foi amenizada, tranquilizada, sei lá, diminuída, porque você fala, putz, do ponto de vista de grana, eu tô de boa. Isso mudou até a dinâmica do tratamento, João. Porque Como assim? Funciona assim, hérnia de disco, eu fui em vários médicos muito caros, né? Eles falaram assim, depois de um tempo conversando, depois que eu já tinha a deixa que o médico me deu, né? Eu fazia essa pergunta. Eu falo, tá, eles queriam me operar de início, porque a minha hérnia era gigantesca. Era muito grande. Minha hérnia extrusa muito grande, eu não conseguia andar. O meu pé, eu faço aquele... lateral. Eu tava pegando a perna direita. Minha perna direita parecia uma antena de rádio, ficava irradiando assim, era horrível. E eu já tava perdendo o movimento do pé. Quando eu faço aquele story de pé no solo, eu sempre faço uma forcinha assim com o dedo pra cima, né? Sim. Esse pé direito não ia mais. E teve médico falando, se não operar, talvez nunca volte. Esse movimento aqui você pode ter perdido pra sempre. Teve cara que falou que eu ia ficar impotente. Eu ia começar a perder controle de esfíncter se não operasse rápido. Aí teve um médico que me falou, olha, na verdade, como você é um cara novo, se a gente não fizer nada, provavelmente daqui a 1 ano você tá bem. Só que quem tem 1 ano pra deixar de produzir hoje em dia, né? Foi isso que ele falou. E eu pensei, eu tenho. Eu tenho 1 ano pra deixar de produzir se for necessário. Porque a cirurgia Ander de disco, ela resolveria o meu problema no dia seguinte. Eu sairia andando, pelo que eles falavam. Tranquilo. Só que é uma cirurgia na coluna, então é sempre complicado, né? Tem um percentual mínimo de problemas, mas quando dá um problema, é um problema sério. Então se fosse um problema na cirurgia, eu poderia perder o movimento da região ali pra baixo. Mas era uma chance pequena. Porém, acontece de vez em quando. E o ponto é que se eu opero com 30 anos a base da minha coluna, ela fica mais instável. Com 40 eu tô operando o meio, com 50 eu posso estar operando a cervical, com 60 eu tô botando pinos nas costas. Então eles falaram, olha, não dá pra te garantir que não vai ter um outro problema, eles não poderiam garantir nada disso, né? Eu falei, tá, e se eu não operar? Ah, vai demorar bastante tempo, mas provavelmente você vai ficar bem. Então eu falei, então eu escolho fazer um tratamento conservador e esperar o tempo que for necessário. Porque hoje eu tenho capital para poder priorizar a minha saúde antes de ganhar mais capital. Então é aquele ponto, né? O que é mais importante, o dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza, que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência e insignificante onde não tem. Então a saúde é muito importante, mas eu só pude preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha um dinheiro para isso. Então eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. E olhando aquilo eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então, grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui, por exemplo, em 96, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela época. Aquele grandão. Era um grandão, era pra falar entre eles, talvez com a Abílio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no Brasil. E era caríssimo. Era muito caro. Então, lembro. eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém. Então, vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar, assim, em termos de generosidade. Meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras, né? Eu leio pra caramba e ele fala, homem de poucas letras, porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado, naquela época, mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e tá devendo. Sim.
Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar. Bem, quanto mais novo você é, né? Vou parafrasear aqui o Ludovic von Mises, economista tava austríaco. faltando uma frase, né? Já tava meia hora, não tinha frase. Falando de países, ele fala que o país rico, ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo para pessoas, né? A pessoa rica ou a pessoa jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já está com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem um capital inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo, né? Quanto mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara ele tem o tempo infinito, pô. Se ele investiu $1 lá no começo do século XIX, ele tá rico agora. Então, tendo tempo suficiente, todo mundo pode chegar lá. E tem um ponto interessante, Joel, que você me lembrou aqui do livro. Que groselha, velho. Do Bruno soltou uma groselha animal. E com Mas classe. isso, Groselha com classe. É um exemplo bom. Mas tem uma parte do livro que se encaixa justamente nesse teu começo até você mudar. O primeiro dos 17 arquivos de riqueza, ele fala o seguinte. Que é... As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Sim. Cadê o dinheiro? Tá indo. Foi indo, você deixou acontecer até uma hora que falou, não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer então pra resolver. E aí você assumiu as rédeas da sua vida, autorresponsabilidade, né? Cara, muito simples. E ele começa essa parte, por isso que esse livro aqui é um livro muito mais de mindset mesmo. Você pega até quase os penúltimos capítulos, é só falando sobre mentalidade. Ele pega a questão das pessoas fazendo de vítima. Você podia ter se feito de vítima. Não, gastei demais, não foi culpa minha, né? Você gastou, comprou carro lá, não sei o quê. Não, mas veja bem, né? A dívida tá alta porque as taxas de juros são muito altas. Foi culpa sua, pô. Sim, total. Aí não tem como, você tem que assumir as rédeas. Eu lembro que tem uma peça de teatro antiga, eu tava lendo outro dia, até coloquei um trechinho numa aula que eu já dei, que o nome era Tea Party, né? Festa do chá. E aí tinha um trecho onde uma senhora, ela ia num psiquiatra, ou um psicanalista, não lembro agora. E aí ela tava refletindo sobre os problemas dela, né? Daí uma hora ela chegou com uma conclusão e o psicanalista aplaudiu aquilo. Ela falou, eu acho que tudo na minha vida que tá dando errado é culpa minha. Ele falou, e por que você acha isso? Ela falou, porque se não for culpa minha, eu vou culpar quem? Deus? O destino, né? Forças superiores? Sim. Se for culpa deles, eu não posso fazer nada. Agora, se eu pensar que é tudo culpa minha, então tá tudo nas minhas mãos para que eu possa mudar. Exatamente. Basta assumir as rédeas da minha vida. E de fato é isso.